Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Porque o jogo de futebol encaixado é quando o movimento está quase automatizado, quando ele é quase inconsciente, quando o jogador faz todas essas coisas que eu estou falando, sem ter que pensar muito, já está automático isso. Isso vai demorar algum tempo, então eu consigo entender, eu entendo a construção, eu entendo as decisões do São Paulo, eu acho que o time está bem encaminhado, mas ainda é um time muito mais perigoso pelas individualidades do que propriamente pelo jogo coletivo. Você gostava, Capitão? O Gaciba já está pronto, daqui a pouquinho a gente já vai chamar o Gaciba. Você gostava de treinadores inventivos e que exigiam que vocês pensassem mais no jogo também? Eu acho que faz parte de um processo, né? Eu acho que assim, o Sampaoli, essa construção, eu concordo com o Bini, que vai demorar um pouco mais. Porque ele preza muito pelo lado coletivo, né? Então, assim, o Flamengo é um time que por muito tempo, logicamente que o futebol ele é coletivo, mas ele usava isso para uma finalização na questão individual, né? Então, eu acho que isso é um trabalho. O São Paulo, ele repete muito pouco escalação. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Birner falou, de se criar o automático. O Flamengo tem a ideia de um time competitivo vencedor, quando também tinha na ponta da língua a escalação do time, né? Então, você vai jogando, você vai criando mais entrosamento, vai criando esse jogo em automático. E o São Paulo, ele tenta criar isso dentro de todo um elenco. Então, ele mexe na escalação, ele mexe nas substituições, ele coloca, como colocou hoje o menino aí, o André, que poucas oportunidades teve. Então, eu acho que aí vai demorar um pouquinho mais para essa construção, para a gente ver o Flamengo ainda mais coletivo. Eu acho que o Flamengo vem... Quando o Flamengo encanta, quando o Flamengo enche os olhos, ainda é porque existe uma questão individual. É porque o Arrascaeta teve uma noite especial, porque o Gabigol teve uma noite especial, porque o Everton Ribeiro, né, nos últimos jogos aí teve atuações que... O Gerson, enfim. Então, ainda você olha para essa questão. Mas essa construção coletiva vai acontecer, porque o Flamengo tem muita qualidade, né, na questão técnica e tem um treinador que preza muito por esse trabalho do dia a dia também. Agora, Leonardo Gaciba, nosso analista de arbitragem, esfregando as mãos, porque só de lances polêmicos, acho que, ó... Boa noite, senhores. Não dá para fazer hoje, dá para fazer um programa a respeito da arbitragem do Fla-Flu hoje, uma arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, extremamente tensa, né? Uma arbitragem... Vamos resumir. 45 faltas marcadas, 25 do Fluminense, 20 do Flamengo, 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Foi tranquilo o jogo ou não? Os amarelos, 7 para o Fluminense, 5 para o Flamengo, 1 vermelho para o Flamengo, para o Luiz Araújo, e os 2 técnicos foram amarelados, Gaciba. Só uma curiosidade com o Gaciba, aproveitando que a gente tem tempo hoje no Sport Center para isso. Fique à vontade. No Linha, geralmente, não tenho tanto tempo assim. Excesso de faltas da arbitragem ou faltas que o jogo exigiu? Cartões. A mesma pergunta para ti, Gaciba, por favor. Boa noite. Eu acho que não foi... Boa noite. Eu acho que não foi uma boa arbitragem, não. Foi uma arbitragem bem confusa, né? A gente percebia claramente a tensão do árbitro, né? Refletindo muito esse momento da arbitragem brasileira, né? E o árbitro ficou com um certo receio do jogo, né? Então a gente percebia que o árbitro estava com a clara intenção de picar o jogo, como a gente fala na arbitragem, né? Ele não queria deixar aquela bola de neve crescer. Então a cada momento ele ia picando e aí vai perdendo um pouco da credibilidade com os jogadores. E aí depois das intervenções do árbitro de vídeo, nas anulações de ambos os gols, aí me parece que assim aí ficou mais ainda, porque isso coloca muito em xeque a autoridade do árbitro dentro do campo, esse número repetitivo de revisões, 3 num jogo, isso aí realmente não é legal para a autoridade do árbitro no jogo, não fez bem. Não foi uma arbitragem boa do Sávio, não. Já vi ele ter atuações muito melhores do que tem ele hoje, por mais que, no final das contas, o árbitro de vídeo realmente, hoje ele tem que pagar a janta para o árbitro de vídeo, né? Porque salvou, né, a questão da atuação dele com correção de 3 erros gravíssimos que ele ia cometer no jogo. Gaciba pipocando aqui no Twitter. Vai falar desse pênalti aqui que teve pro Flamengo, mas não esquece de falar do pênalti que teve pro Fluminense. Agora fica com você, você pode selecionar o que você separou pra gente na ordem que você quiser, Gaciba. Não precisa ser na ordem cronológica, na ordem Gaciba, por gentileza. Obrigado, hein, Bruno? Deixar para mim, para votar o que é polêmico, né? Boa, amigo. Bacana.
Vamos dar uma olhadinha, em primeiro lugar nas revisões que nós tivemos, e aí depois, se o fã do esporte quiser mais alguma jogada explicar, não tem problema nenhum, a gente dá uma conversada a respeito delas. Mas eu acho que o que a gente tem que falar é do primeiro lugar do gol anulado do Fluminense, né? Na verdade, existe uma falta extremamente clara, me lembrou muito a falta que o Daronco não apitou, né, na quinta-feira, no jogo do São Paulo no jogo da Copa do Brasil, a falta do Luciano no meio do campo, né? É uma falta muito clara no Cebolinha, né? A gente está vendo a imagem aí, ó. É uma falta, o árbitro está a 3 metros da jogada. A 3 metros da jogada. E está dentro do que a gente chama de APP, né? Attack Phase Possession, né? Sim. Então, ela tem uma ligação direta, ou seja, o Fluminense só fez esse gol porque a falta aconteceu e o árbitro não viu. Alguns me perguntaram, mas não é um lance interpretativo? Sim, é um lance extremamente interpretativo, mas uma interpretação completamente equivocada. Ou seja, é um erro claro e óbvio, é lance de árbitro de vídeo. E outros me perguntaram aqui, olha, mas no início da jogada tem uma falta do jogador do Flamengo. Né? O Felipe faz um bloqueio tipo basquete, né? Sim. Um bloqueio com contato físico, uma obstrução com contato físico. Só lembrando, árbitro de vídeo, o APP, que é a troca da posse de bola, começa na falta realizada no jogador do Flamengo. Ou seja, o que está atrás disso não é revisável. Então o árbitro de vídeo tem que começar a mostrar a falta no jogador do Flamengo. A não ser que aquela falta do Felipe Luiz tivesse originado um pênalti. Então, como não é uma falta que originou o pênalti, o APP começa exatamente ali. Então, a decisão é correta. Anular o gol e reiniciar o jogo com tiro livre direto, né, a favor do Flamengo na entrada da área, que, para sorte do seu Sávio, não acabou em gol. Ô, Gaciba, mas só uma pergunta, em cima do que você falou da obstrução do Felipe Luiz. O lance resulta, no final, em uma falta para o Flamengo, né? Então, assim, tem uma falta na entrada da área que o Arrascaeta bate por cima. Se o Arrascaeta converte em gol, a gente acho que veria uma confusão maior, né? Porque se o Arrascaeta faz o gol de falta, o Fluminense com certeza iria reclamar da falta que aconteceu antes, né? Talvez volta 2 segundos a fita. Volta 2 segundos a fita. Então, assim, o procedimento da cabine do VAR, ele é correto nessa questão. Mesmo tendo uma falta perigosa para o Flamengo, ele não pode fazer a observação da falta do Felipe Luiz antes, se ela realmente existiu? Não. Tá. Não pode porque está fora do que é chamado, né, capitão? O APP. Sim. Está fora do APP. O APP começa na troca de posse de bola. Sim. Onde há a troca de posse de bola. Quando o Fluminense faz a falta e retoma a bola. O que aconteceu antes disso? Porque senão a gente poderia ter uma terceira falta 3 segundos atrás, uma outra 4 segundos atrás, 5 segundos atrás, sim, e nós podíamos voltar o jogo, se a bola não saiu de jogo, até 3, 4 minutos. Sim. Então, o que acontece é exatamente ali, né? E aí, quando vai bater a falta, reza e torce para que a bola saia. Exatamente, né? Reza. Vamos pro outro gol anulado, o gol do Flamengo, o gol do Gabriel Barbosa, Gaciba? Vamos. Esse é o tipo de gol que... Aliás, ambos os gols, né? Que se diz que o árbitro de vídeo ele é chato, né? E ele é chato mesmo, mas ele tá aí para isso mesmo, né? Foram 2 gols lindos, né? Tanto do Fluminense como do Flamengo, mas... mais uma vez, aí para mim até não dá para botar muito na conta do Sávio, pelo fato da falta ter sido feita pelas costas, um empurrão claro, com as 2 mãos, tirando, né, o cano da jogada. O Pablo que deu o empurrão, realizada, né? E aí faltou trabalho de equipe, né? Claramente, né? Essa falta foi realizada a 5 metros do árbitro reserva, né? A 4 metros, a 6, 7 metros do árbitro assistente número 1, todos eles com visão lateral para a jogada, né? É incontestável que a falta existiu, né? Então tem que ser marcada a falta. E aí mais um detalhezinho da regra que é maluco também, né? Que o pessoal perguntou. O Gabriel vai receber na súmula um cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração do gol. E o gol não valeu. e o cartão é mantido. Isso é a orientação da FIFA. O cartão deve ser mantido porque a transgressão disciplinar está existindo mesmo com a revisão do lance. Então vai constar lá, né? Vai ter um jogador dentro desses 14 amarelos, mais um vermelho que serão citados na súmula, um jogador, o Gabriel, vai receber o cartão por comemorar o gol e tirar a camisa num jogo que terminou 0-0. Coisas do futebol moderno. Do neofutebol, perfeito. Essa não dá para entender, né, Bubu? Porque assim, transgressão de um lance que foi invalidado.
Não, exatamente. É meio que surreal. Eu tenho uma impressão, o Fábio é tão bom que eu acho que ele poderia ter feito algo melhor nesse chute do Gabigol. Também achei. A bola foi bem colocada, mas não foi tão forte assim. Você vê que ele consegue... a bola passa por baixo, né? Ou ele toca nela, desvia, mas não o suficiente para tirar do gol. O Fábio era defensável. Para o Fábio era uma bola defensável. Gaciba, a expulsão do Luiz Araújo no finalzinho do jogo, ele até tirou o Marcelo do jogo, né? O Marcelo se machucou, a gente ainda não sabe a gravidade. Para você, correta a decisão do Sávio? Que também teve que recorrer ao VAR? A falta na frente do Sávio, isso aí é o que a regra do jogo fala, né? Uso de força desproporcionada. Sem sombra de dúvidas, né? O Luiz claramente fica, né, ofendido, digamos assim, né, com o fato de ter tomado uma caneta, né, uma lindo drible do Marcelo, e utiliza força desproporcional para a disputa, né? É uma pegada muito forte. Até os ângulos que foram mostrados para o Sávio nem foram os melhores. Tinha ângulos que mostrava mais ainda a intensidade do Luiz na jogada. O que aqui me preocupa, né? Essa semana nós vimos a comissão de arbitragem, né, dizendo, não, os árbitros estão treinados para não se impressionar com o que acontece com os jogadores. Ninguém vai se impressionar com o que acontece com os jogadores. E só foi chamado o Sávio para olhar a jogada 2 minutos e meio depois, quando o Marcelo teve que ser substituído. Quando fizeram o sinal de substituição do Marcelo, o cara vai ser substituído, então vem aqui e olha aqui para tu ver se tu troca esse amarelo por um vermelho, né? Então, claramente foi impressionado com o fato do Marcelo ter saído do jogo, o fato da ação do árbitro de vídeo para essa sanção. Mas no primeiro replay, para mim, fica muito claro o uso de força desproporcional, né? Ela não é uma jogada, né, que realmente o jogador está ali para tentar alcançar a bola, claramente ele está pegando, por mais que seja incluído aí, pelo fato da bola estar no contexto, como jogo brusco grave, né? E para mim, é claro o cartão vermelho pelo fato da força desproporcional. Era fácil dele perceber isso a olho nu, sem a necessidade do VAR ou não? Ter dado o vermelho direto? Eu vejo claramente que o árbitro... Tem um momento, né, que a gente começa a ver que, assim, 14 amarelos e um vermelho. Não existe jogo que precise disso, né? Claramente o árbitro foi perdendo a mão. Os cartões do árbitro não falavam mais nada. Eles não conversavam mais, eles não diziam mais o que ele queria dentro do jogo. Quais eram os critérios que ele estava adotando. Os cartões dele perderam completamente o significado. E nesse tipo de jogada, é árbitro que está um pouco receoso. Claramente está receoso. Porque se é um árbitro que está confiante, se utilizou o critério dele de maneira correta e uniforme durante toda a partida, essa entrada do Luiz, ela fugiu o tom. Ela foge o tom em relação a tudo que aconteceu na partida. Os outros 14 amarelos, né, que foram dados, pode ter certeza que foram todas infrações inferiores a essa entrada do Luiz, que aconteceu novamente. Repito, a 6 metros do árbitro, com o árbitro com a visão completamente aberta. O que preocupa não é a questão da interpretação do árbitro. Talvez tenha algum tipo de confusão, porque a gente já sabe mesmo, né? Por exemplo, na quinta-feira, nós fomos unânimes todos que não houve a falta do São Paulo no gol do Caleri, correto? Não vi ninguém dizer que houve a falta, né? Então, 2 pessoas enxergaram a falta, né? O árbitro do jogo e o presidente da comissão de arbitragem, que deu uma devolutiva e disse que o Daronco acertou ao marcar a falta do Caleri. Para todos os árbitros ouvir que aquilo ali é uma falta. Isso preocupa e talvez explique um pouco essa confusão de critérios da arbitragem brasileira dentro dessa competição. Gaciba, essa questão do critério, obviamente, muito antiga no futebol brasileiro, a falta de padrão, mas eu queria saber uma opinião sua sobre algo que vem acontecendo depois da implementação do VAR. Eu sou favorável ao VAR, tá? Não gosto do jeito que ele é utilizado aqui, mas eu acho que o VAR tem que existir. Você acha que chegou o momento na arbitragem brasileira, porque eu não vejo isso em todos os países, e claro que cada país tem a sua situação específica, em que o árbitro, ele não tira o vermelho, ele tira o amarelo, porque ele sabe que o VAR pode corrigir. O árbitro evita marcar um pênalti porque ele tem dúvida, e na dúvida ele não marca o pênalti porque ele sabe que o VAR pode corrigir. E talvez até a questão do local do jogo, porque é óbvio que você voltar atrás de uma decisão tomada, uma decisão de expulsar alguém ou de marcar um pênalti contra o time da casa, você retirar o cartão, retirar o pênalti,
não vai mudar nada, mas é um pouco mais tenso, essa coisa anímica do que é se você fizer isso quando você está fazendo contra o time que joga como visitante. Você acha que essa questão de ter o VAR está condicionando a arbitragem além do que ela deveria ser dentro do campo, nas decisões? Eu acho que não. Eu acho que não, sinceramente. Ah. Assim, eu convivi 3 anos com esses caras, né? Principalmente quando o VAR foi implementado aqui no Brasil, né? Todos eles tinham horror de ir à cabine. Horror de ir à cabine. Nenhum árbitro de futebol gosta de ter a sua decisão contestada no campo. É exatamente o contrário, né? Em alguns árbitros eu tive que trabalhar muito o fato de, esquece, o que você viu no campo é uma coisa. O vídeo está lhe mostrando imagens por ângulos diferentes, por velocidades diferentes, para você tomar a melhor decisão. Esqueça, não seja turrão, né? Aquele negócio de teimoso, não lute contra a imagem. E muitos árbitros, por ter uma personalidade mais forte, eles realmente têm a tendência de manter a decisão que eles tiveram no campo quando são chamados pelo árbitro de vídeo. Eu não acredito que o árbitro esteja se escondendo de tomada de decisão. Eu não creio que seja isso, até porque eles têm esse horror e, assim, parece que dentro da arbitragem ele é medido. O árbitro que vai menos no vídeo é o melhor árbitro. E não é assim que a coisa funciona. O vídeo está aí para corrigir quando acontece esse tipo de equívoco. O mais importante é a condução geral do jogo e entregar um jogo sem erros capitais, né? Imagina só o que seria sem esse árbitro de vídeo. Mas agora, moralmente, para o árbitro ir à cabine, isso realmente é o abale. Pelo que eu estou entendendo, então, os árbitros não gostam do VAR, pelo menos boa parte deles, é isso? Não gostam do VAR. Ou não gostam de usar o VAR. Vamos usar esse termo assim, né? Não é que eles não gostem do árbitro de vídeo, eles não gostam de usar o VAR. Porque isso aí realmente mostra, em primeiro lugar, que eles erraram, né? E essa é o principal, né? Você errou de maneira... E esse termo, erro claro e óbvio, isso soa muito mal na orelha, né, de quem apita, né? Você fez uma grande bobagem, para não falar outra palavra nesse horário, né? Você fez uma grande bobagem, vem aqui olhar que você acabou de fazer uma gigantesca bobagem que o Brasil inteiro está olhando e só você não viu dentro do campo. Essa é a mensagem do árbitro de vídeo, né? Para isso que ele foi criado. Então, realmente, os árbitros têm uma resistência e não gostam de utilizar o árbitro de vídeo. Por isso, creio que não acontece isso, de ver e, vou deixar para o árbitro de vídeo. Pelo contrário, o que eles menos querem é que o árbitro de vídeo entre. Tem esse aspecto e também o de ter a sua autoridade ali diminuída, né? Você deixa de ser o senhor ali da razão no campo. A gente ainda não tem essa imagem engatilhada, não sei se vai ter, mas certamente o torcedor do Fluminense sabe da jogada que eu estou falando. A reclamação também da não expulsão, na verdade, a reclamação do torcedor do Flamengo, não do torcedor do Fluminense. A não expulsão do Lima, numa entrada forte no Felipe Luiz. Não sei se o Gaciba recorda desse lance. Se não recordar, também não tem problema. Foi aos 7 minutos do primeiro tempo, início do jogo. O que também acaba levando o árbitro a pensar diferente ao analisar uma jogada mais forte como a que foi a do Lima no Felipe. Gaciba. Na verdade, eu te confesso que eu estava dividido entre 2 jogos. Eu também estava vendo a parte de São Paulo e Santos e o Fla-Flu. E conversando automaticamente com o diretor do programa para a gente ver o que tinha. Quando terminou o primeiro tempo com o número de faltas elevadíssimos, que eu comecei a ver a questão do critério, e no jogo São Paulo e Santos a superioridade do São Paulo era muito né, grande, né, eu acabei focando mais no Fla-Flu. Essa entrada especificamente, eu não vi ela ao vivo, não. Se por acaso a gente tiver fácil, de repente você pode até fazer uma análise durante o programa mesmo. Da reclamação do pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta, o que você tem a dizer? Não, para mim não existiu a penalidade. Para mim ele sobe ali de uma maneira legal, ele está disputando a bola, ele claramente está indo com a cabeça na bola, está se jogando de cabeça na bola, né? E tem um detalhe, né? O Arrascaeta ele está pulando para trás, né? Ele tá vindo para trás para disputar essa bola, né? Essa é a jogada que eu estou imaginando, num cruzamento para dentro da área. Sim. Então eu creio que isso não existiu a penalidade, que claramente o Felipe está querendo jogar e o Arrascaeta, né? E aí vamos colocar. Tem uma coisa muito clara aí nessa jogada que a gente observa, o Pirral. Dá uma olhadinha no Arrascaeta, qual é a ação do Arrascaeta.
Ele está esperando a bola, ele olha por cima do ombro direito, percebe que o Felipe Melo está vindo e dá aquele passinho para a direita para provocar o contato. Olha lá, Ajustar ó. o corpo. Viu? Ele olha por cima do ombro e vê que o Felipe vem disputar a bola e dá aquele passinho para a direita para provocar o contato. Para mim isso é contato natural de jogo, não existe penalidade. Isso aí para mim é uma jogada muito mais forçada do que realmente uma infração à regra do jogo. É que o Felipe vem que nem um caminhão sem O freio, né, Felipe vem Capita? que nem Vem como Felipe. Ele se arrisca. Ele corre ali, o né? risco, Ele né? corre o risco, Plirra. Eu também concordo com o Gaciba, e aí a leitura é, né, perfeita, né? Porque você vê que o Arrascaeta, ele sabe que a maneira como o Felipe Melo vai para as disputas, ele dá uma olhadinha para trás, já vê o embalo que o Felipe vem, e aí ele meio que muda a movimentação das costas para o Felipe para ter esse contato, né? Então, assim, o Felipe se arriscou nessa jogada. E você vê que o Felipe até tenta na hora, ele até tenta. Você percebe que o Arrascaeta faz um movimento para o contato e o Felipe tenta escapar um pouco. Mas o Felipe se arriscou bastante. Tem uma reclamação de pênalti para cada lado. Um possível pênalti do Gerson colocando a mão na bola. Para você foi, Gaciba? Não, para mim não existiu a penalidade, não. Por que não existiu a penalidade? É interessante a gente falar a questão do conceito de mão na bola, né? Isso aí eu acho que assim, já está claro para o fã do esporte que observa os nossos programas, que vê o Sport Center, o pessoal já acostumou. Primeiro lugar, qual é a primeira pergunta? O jogador está em ação de disputa ou de bloqueio? O jogador está bloqueando ou está disputando? Ah, não, ele não está bloqueando nada, ele está correndo de uma maneira natural e está ali disputando a bola, caminhando. O que acontece aí? Fator surpresa. O braço está em posição natural ou não para o jogo? Sim, o braço está. Então aí não é ampliação de espaço corporal. Aí a gente tem que ver se o jogador está ampliando o braço de maneira antinatural, que eu vejo que não existe. E assim, essa bola é chutada contra o braço de uma maneira muito repentina. O Cano, né, joga a bola para trás de uma maneira repentina que pega no jogador que, para mim, está com o braço em posição completamente natural. Para mim, decisão acertada, não mão. Isso não é mão sancionável pela regra do jogo. A bola realmente bate no braço, mas aí não é ampliação de espaço corporal. Esse é o fator mais decisivo. É a questão de posição natural ou não para o jogo, pelo fato de ter esse fator surpresa. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.